Entre 2011 e 2012, em Gary, Indiana, a família Amos foi consumida por um pesadelo sobrenatural aterrorizante. Na residência onde viviam, eventos inexplicáveis começaram a acontecer, testemunhados por vizinhos, assistentes sociais, enfermeiras e até policiais, com uma vidente alegando que a casa estava infestada por mais de 200 demônios. Conheça um dos casos sobrenaturais mais documentados e debatidos da atualidade, que inspirou o filme A Libertação, lançado em agosto de 2024 pela Netflix. No entanto, a realidade pode ser ainda mais perturbadora e macabra. Bem-vindos ao canal Além do Nevoeiro. Em dezembro de 2011, Latoya Amos e seus 3 filhos, enfrentando dificuldades financeiras, mudaram-se para sua terceira casa em apenas um ano. Mal sabiam que esse novo lar se tornaria o epicentro de eventos horríveis. Um mês após a mudança, a casa foi invadida por enormes moscas pretas que persistiram em retornar apesar de todos os esforços para exterminá-las. O porão da casa tornou-se cenário de sons inexplicáveis, como se algo ou alguém estivessem subindo as escadas em direção à cozinha. Latoya frequentemente se levantava no meio da noite, acreditando que um dos seus filhos precisava de ajuda, apenas para encontrar o vazio e o silêncio. Rosa Campbell, mãe de Latoya, relatou uma experiência aterrorizante. Ao acordar na escuridão, ela viu uma figura sombria vagando pela sala e, ao investigar, encontrou apenas pegadas molhadas que pareciam levar a lugar algum. Em 10 de março de 2012, a situação atingiu um nível de terror absoluto. Latoya e sua mãe testemunharam algo inimaginável. O filho mais velho, de 12 anos, levitava acima da cama inconsciente, e os vizinhos que presenciaram o evento fugiram apavorados enquanto a criança acordava sem memória do ocorrido, exibindo um comportamento extremamente perturbador. A família, desesperada, procurou ajuda de várias igrejas, mas a maioria recusou-se a intervir. Foi então que uma vidente que foi solicitada para ajudar a família declarou que a casa estava infestada por mais de 200 demônios e aconselhou a mudança, uma opção inviável devido à falta de dinheiro. Desde então, Latoya começou a testemunhar seus filhos sendo consumidos por forças malignas. Seus olhos se tornaram esbugalhados, sorrisos malignos surgiram em seus rostos e vozes adquiriram um tom grave e sinistro. Rosa Campbell viu o neto mais novo ser arremessado do banheiro como se uma força invisível o tivesse lançado, e a cabeceira da cama atingiu o filho do meio, causando um ferimento que precisou de pontos. Os relatos só pioraram com a filha mais velha, então com 12 anos, contando a um grupo de psicólogos a sensação de ser estrangulada por uma força invisível, incapacitada de se mover ou falar. Na escola, os funcionários começaram a reparar que as crianças apareciam frequentemente cheias de hematomas e faltando às aulas. Isso levou a uma desconfiança de maus tratos. O caso foi encaminhado para o Child Protection Service, que seria o proporcional ao Conselho Tutelar aqui no Brasil. Inicialmente, eles se mostraram céticos, considerando 2 hipóteses: que Latoya estava fabricando histórias para justificar a negligência ou que sofria de uma doença mental.
O relatório da instituição sobre a família Amos continha quase 800 páginas de detalhes aterrorizantes. Latoya e seus filhos foram submetidos a uma avaliação psicológica em um hospital, e o relatório indicou que a equipe médica atestou a plena sanidade de Latoya e seus filhos, apesar dos eventos sobrenaturais que presenciaram. Valerie Washington, representante do CPS, presenciou o garoto de 12 anos andando pelas paredes, um evento que ela mesma não conseguia explicar. Apesar de não acreditar em fantasmas ou demônios, Washington noticiou indícios claros de uma influência maligna. Outras testemunhas, incluindo um padre católico e o capitão da polícia de Gary, também relataram eventos sobrenaturais e encontraram um altar sobre a escada que dava acesso ao porão. Autoridades estiveram presentes no local e registraram gravações de áudios com sons inexplicáveis, e fotografias revelaram silhuetas perturbadoras nas sombras do imóvel. Em 2012, o CPS entrou com uma petição para a tutela temporária das crianças, que foi concedida. Latoya foi forçada a mudar-se e arranjar um emprego para tentar recuperar a guarda dos filhos. E enquanto isso, o padre católico Michael Marigotti foi chamado para investigar a casa. Após sua visita e observações de sinais claros de atividades paranormais, Marigotti recebeu autorização da diocese local para realizar exorcismos. Latoya concordou em se submeter a várias sessões que se estenderam até maio de 2012. Durante os exorcismos, Latoya experimentou um sofrimento físico intenso, dores corporais, dores de cabeça e convulsões, mas eventualmente os pesadelos cessaram. Ela conseguiu mudar-se para Indianópolis e recomeçar sua vida, reunindo-se com seus filhos. Embora o caso tenha chegado ao seu fim, a notoriedade não diminuiu. O renomado investigador paranormal Zak Bagans adquiriu a casa em 2014 e, após uma investigação própria, ele alegou que o local estava definitivamente possuído por entidades malignas. Seu documentário Demon House revelou que Bagans sofreu graves complicações de saúde devido às energias malignas presentes na casa. Convencido de que a única solução era a destruição do local, Bagans demoliu a casa em 2016, acreditando que isso encerraria a influência demoníaca. O caso Amos deixou uma marca profunda na comunidade e entre estudiosos do paranormal. Apesar de muitos questionarem a veracidade dos relatos, a quantidade de testemunhas oculares e os fenômenos documentados fazem desta uma das histórias mais detalhadas e perturbadoras de atividade demoníaca já registradas. Se o mistério sobrenatural são assuntos que você aprecia, não se esqueça de curtir o vídeo e considere se inscrever no canal. Até a próxima!